A Procuradoria da Câmara vai tentar um acordo com a empresa Google para facilitar a retirada de vídeos e textos ofensivos aos deputados publicados na internet por meio de páginas mantidas pela empresa. A Procuradoria, que existe para defender a imagem da Câmara e dos deputados, recebe em média 2 reclamações por mês de parlamentares vítimas de ofensa, a maioria no YouTube. Para debater o assunto, convidamos os deputados Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, procurador da Câmara, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Cláudio Cajado, o senhor que agora investiu-se na função de procurador da Câmara, tendo o objetivo de defender a casa e a imagem dos seus integrantes. Como é que o senhor vê esse problema das ofensas aos parlamentares? Olá, Tarcísio, telespectadores da TV Câmara. Que a internet, aqui para nós, é um veículo meio irresponsável, né? Porque a censura aí, no caso, pode ser interpretada como uma ofensa à liberdade de expressão, né? Tudo bem. Tem isso, né? Quero dar aqui um abraço ao nosso querido deputado Chico Alencar e a todos que nos assistem. Bom, veja, é uma questão polêmica, mas eu acho que é uma questão muito simples de ser debatida e de ser entendida. Por quê? Ninguém aqui, e a Procuradoria jamais, eu estou afirmando categoricamente, irá promover qualquer tipo de censura contra a liberdade de expressão, contra a imprensa livre que divulgue todos os fatos e principalmente contra qualquer cidadão que deseje colocar qualquer conteúdo na internet, no Google, em qualquer rede de divulgação. O que nós não podemos concordar é que atos criminosos que são tipificados no Código Penal, na Constituição da República Brasileira como crime, sejam praticados e aí sim não haja nenhum tipo de reação. Então, a partir do momento que se coloca no YouTube um vídeo ofensivo a um deputado, chamando-o de ladrão, vagabundo, de desonesto, é óbvio que a imagem do parlamentar está sendo atacada. Ora, nós vamos fazer as tratativas junto ao Google para que ele evite divulgar esses conteúdos, seja um parceiro no cumprimento da legislação brasileira, já que caluniar e difamar é crime. A partir do momento que o Google tornar-se um parceiro nosso nesse sentido, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário. Agora, aquele que deseja fazê-lo, mesmo sabendo que está cometendo um crime, ele vai responder. Se o Google não quiser retirar e eles próprios também não o desejarem, não tem problema, a justiça está aí para reparar qualquer desrespeito à normatização jurídica do Brasil. Portanto, eu repito, a crítica ela é muito bem-vinda, seja construtiva ou não. A censura, nós não advogamos censura em nada, nenhum meio de comunicação, nenhuma mídia, muito menos no Google. Mas o que nós não queremos é que a ofensa, a prática de crimes sejam cometidos sobre a égide da liberdade e fique sem punição. Aí nós estamos desrespeitando a normatização que nós mesmos legisladores fizemos para que tenhamos uma sociedade que respeite as suas leis e que o direito de um termine quando comece o direito do outro. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor vê essa polêmica em torno desse assunto? Bom, Tarcísio, o deputado Cláudio Cajado é uma certeza para a Câmara de que também na sua procuradoria nós teremos o que melhor defende a nossa imagem enquanto parlamento, que é a nossa própria atuação, que é a nossa postura, que é o nosso comportamento. Eu acredito que, tirando os exageros, quase tudo o que representa falta de credibilidade para o Poder Legislativo no Brasil foi produzido pelo próprio Poder Legislativo. Não há uma perseguição ou uma má vontade congênita contra o parlamento no Brasil. Nós temos uma sucessão de procedimentos equivocados, de representar mal a população, de considerar o mandato uma propriedade sua, elegeu e aí faz o que quiser, e isso acaba gerando problemas, como nós temos aí frequentemente.
frequentemente. Inclusive escolhendo pessoas para postos de direção dessas casas que são, digamos, polêmicas. E aí surgem problemas, e surgem manifestações e declarações. E a internet, é claro que ela é um espaço, como um território livre, também para irresponsabilidade. Nos nossos Twitters e Facebooks, vem paulada beça. De repente chega lá e diz, ah, você é isso, você é aquilo, e a gente responde ou bloqueia. Tem esse direito nas mídias que a gente controla. Agora, eu acho que a internet ela é muito bem-vinda, ela democratiza a informação. Junto vem, né, a ganga bruta ali da irresponsabilidade, da ofensa, da calúnia, da injúria, da difamação. Como o deputado Cláudio falou, temos que encontrar o ponto de equilíbrio, garantir que ninguém possa ofender impunemente, mas assegurar que a crítica, a denúncia e o juízo que se faz de pessoas politicamente expostas seja garantido. Quem se elege está na chuva para se molhar. Quem topa a vida pública tem que encarar essas dificuldades. Às vezes a gente fica chateado, se sente agredido, ofendido, tem que ter direito de resposta no mesmo veículo, com o mesmo tamanho da agressão cometida. E tem que também mover... Isso está garantido pela legislação, né? Tá, já está. Eu não sei qual seria o mecanismo exato, mas o deputado Cláudio falou, busca-se um acordo de procedimentos. Não é que nós vamos fazer uma determinação sobre o Google, que aí vai ser lido como censura mesmo. Tem que ter esse cuidado máximo. Agora, a boa crítica ao parlamento, como ao executivo, como ao Ministério Público, como ao judiciário, ela tem que ser acolhida para a gente melhorar. As instituições no Brasil ainda têm precariedades grandes, e nós, inclusive, muitas. Agora, como disse o deputado Chico Alencar, essa má imagem da instituição foi resultado de práticas delituosas de alguns dos seus integrantes ao longo da história, né? Essa que é a realidade. E o que fazer para mudar essa imagem pública? Porque é claro que a maioria dos deputados é composta de gente digna, correta, mas o problema é que ficou a imagem que deforma tudo, né? O que acontece é o seguinte, eu acho que talvez, Chico, pela umas das pouquíssimas vezes, o DEM, que eu represento, e o PSOL, que o deputado Chico Alencar representa, estão comungando de forma absolutamente convergente. Né? Nós estamos com o mesmo pensamento de que nós precisamos, né, ter defesas para que atos criminosos e ilegais não possam ser praticados sob a égide da liberdade. Então, isso é importante se ressalvar. Eu concordo plenamente com o que foi dito pelo deputado Chico Alencar e eu quero lhe dizer uma coisa. Nós, deputados, representamos a sociedade brasileira. E na sociedade brasileira existem pessoas que são médicas, engenheiros, funcionários públicos, militares, mas existem também as pessoas que são criminosas, que praticam delitos, que praticam crimes. Tem gente que vem de jogo do bicho, tem gente que vem de segmentos, né, de ligações escusas com o tráfico. E a sociedade brasileira, ela é representada por vários segmentos. Por exemplo, hoje nós estamos vendo, nós temos os gays e as lésbicas representados também aqui no parlamento por pessoas que defendem a bandeira desses movimentos. Então, nós parlamentares somos, em síntese, representantes do povo brasileiro nas suas grandes diferenças. Daí porque, eventualmente, parte desses representantes desses segmentos, quando vêm para cá, não se conduzem da forma como o regimento interno da Câmara, como o Código de Ética e as leis permitem. O que é que nós temos feito? Nós temos cassado mandatos de vários deputados. A Corregedoria, aliás, a Câmara dos Deputados tem 3 órgãos, não é? Que são cada vez mais fortalecidos, eu espero que o presidente Henrique Eduardo Alves mantenha essa firme decisão de fortalecê-los ainda mais, que são justamente a Procuradoria,
que tem como princípio a finalidade a defesa dos parlamentares na questão do ataque à sua honra, à sua imagem e a defesa da Câmara. Temos a Corregedoria, que é o órgão pelo qual internamente nós apuramos os desvios de conduta dos deputados, e temos a Ouvidoria, que é o órgão pelo qual o povo brasileiro pode formular suas críticas para as instituições ou cada deputado individualmente. Então, nós temos os instrumentos para punir aquele deputado que veio democraticamente eleito pelas urnas, mas que não se comporta dignamente, que comete deslizes, comete crimes. É uma verdade, e nós temos punido. Ou seja, se nós estamos dando um exemplo, que estamos cortando na própria pele, como é que nós vamos aceitar que crimes sejam cometidos de forma absolutamente ostensiva contra o parlamentar ou a imagem da casa e não se tome as devidas providências contra isso? Não existe essa possibilidade. Nós queremos, Chico, fazer um acordo de procedimento com o Google. E estamos ganhando ações na justiça. O que nós não queremos é ficar demandando a justiça para uma questão que eu acho que, se houver um acordo de procedimento, possa ser resolvida. Agora, se o Google não tiver esta mesma intenção de poder, levando em consideração nossos argumentos, ser um parceiro da Câmara dos Deputados para o fortalecimento da democracia, a justiça está aí para reparar qualquer dano, né, que nós achemos. E lhe digo mais, existem, Tarcísio, vários deputados que chegam com conteúdos que o corpo jurídico da Procuradoria não considera que seja ofensivo. São críticas, às vezes dura, mas não é crítica, mas não é ofensivo. E nós não tomamos providência jurídica. Porque a crítica, muitas vezes, ela é procedente. O deputado não querer aceitar, esse é um problema que a Procuradoria não entra. Nós entraremos, sim, se a crítica ultrapassar a mera crítica e se tornar crime contra a ofensa e a imagem do parlamentar. Nós estamos conversando com os deputados Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, procurador da Câmara dos Deputados, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Nosso tema é um acordo que a Câmara tenta promover com a empresa Google para retirar vídeos e textos ofensivos a deputados na internet. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Chico Alencar. Isso. Eu vou perguntar ao nosso deputado Cláudio, nosso procurador, sobre situações concretas, para ver exatamente como se caminha nesse acordo aí com o Google. Se alguém, de novo, no território livre da internet, pega uma fala de um deputado, e uma fala, digamos, polêmica, e há muitas, e começa a reproduzir aquilo, e diz que aquilo é um comentário que revela que ele tem postura homofóbica ou racista, ou de intolerância religiosa, ou de desprezo para com o dinheiro público. Porque, por exemplo, esse caso concreto, muito engenhoso, muito bem feito, hilariante até, porque fez um cenário, uma montagem com o deputado falando normalmente sobre a necessidade daqueles malfadados 14º e 15º salários, que a Câmara e o Senado extinguiram, positivo, isso melhora muito a nossa imagem, mas ali fizeram uma montagem rigorosamente com as palavras do deputado, falando, olha, isso é fundamental, não pode acabar esse salário extra, porque com ele eu pago batizados, eu atendo a demanda de eleitores, eu pago viagens, etc, etc. Como fica ridículo, patético, eu imagino que ele possa reclamar a Procuradoria, como os outros casos de declarações, evidentemente, de intolerância religiosa, ou com a diversidade sexual, ou com a diferença de cor de pele. Como é que é o limite aí? O que a Procuradoria acharia disso? Bom, essa, Chico, é uma linha tênue. É como eu disse inicialmente. A crítica, ela não pode ser censurada. A crítica pode ser muito dura, pode ser menos dura, mas é uma crítica. Pode ser jocosa também. Jocosa, pode ser, mas é uma opinião e a gente não pode censurar isso nunca. Nós nos atemos especificamente ao cometimento de crime. Porque se você pega a questão da difamação, da calúnia e da injúria, ela é muito clara.
E o corpo jurídico da Procuradoria é um corpo jurídico atuante e criterioso. E sob a minha orientação, nós vamos perseguir mais ainda esses critérios. Quais? De que nós jamais possamos censurar qualquer tipo de manifestação livre, que seja da internet, que seja dos meios de comunicação, que seja da mídia. Eu sou contra a censura e a favor amplamente da liberdade de imprensa, a favor amplamente da autonomia, de que cada cidadão possa se manifestar livremente nesse país. Não foi por outro motivo, inclusive, que eu vim aqui apoiando no Congresso, né, aqui na Câmara, a presença da Eunice Sanches, de Cuba, onde segmentos partidários tentavam calar, né, que ela não pudesse sequer expressar a sua opinião. Um absurdo uma coisa dessa, um absurdo. Então eu tenho uma lógica de comportamento e vou seguir. Casos concretos que cheguem à Procuradoria, nós vamos analisá-los. Eu não gostaria de fazê-lo aqui sobre hipóteses ou sobre circunstâncias que não estão identificadas concretamente. Portanto, eu posso lhe assegurar, Chico, que seremos absolutamente criteriosos para podermos defender a Câmara dos Deputados e os seus membros, ou seja, cada deputado e cada deputada, que se sentir atingido na sua imagem, na sua honra, com dados concretos. E o corpo jurídico da Procuradoria, sob a minha orientação, irá desenvolver um trabalho absolutamente criterioso entre essa linha tênue da crítica e do crime. Crime, nós não iremos absolutamente concordar, mas a crítica, ela será sempre aceita e bem-vinda, até porque, como democrata que sou, e todos nós no parlamento, nós somos eleitos e o mandato não nos pertence. Pertence a quem nos elegeu. Ora, a partir do momento que você impedir que um eleitor ou um cidadão brasileiro não possa criticar um deputado, um senador, um governador da República, aonde estará estabelecido o pilar da democracia? Para mim, você tem que defender a livre expressão do povo brasileiro para que nós possamos cada vez mais fortalecer a democracia. Agora, a partir do momento que muitas vezes, sobre essa égide da liberdade, tenta-se ofender, diminuir e principalmente fazer críticas injustas e mentirosas contra a Câmara dos Deputados ou seus membros, de forma a ofendê-los, aí está claro que muitas vezes tem-se uma intenção escusa de enfraquecer a democracia, fazendo com que o parlamento se enfraqueça e até, eventualmente, possa ser fechado. Porque existem interesses que muitas vezes não são manifestos e é contra esses interesses também que nós temos que estar atentos para que não entremos, né, nesse jogo perigoso de enfraquecimento da democracia. Portanto, eu vejo que um parlamento forte, com seus deputados atuando livremente e respeitando, tanto do parte de um lado quanto do outro, as leis do país, é que nós faremos com que a democracia se fortaleça cada vez mais. Deputado Chico Alencar. Não, eu sou um entusiasta dessas novas mídias, como o deputado Cajado, que, aliás, bem mais jovem, está já nessa galáxia da internet. Eu sou ainda da de Gutenberg, como você, Tarcísio, do jornalzinho impresso, sai no dia seguinte. Eu fico impressionado como amigos da minha geração, já sexagenária, você não estava acreditando. Nem parece. Não estão deixando de ler jornal, sabe? E eu sou absolutamente... Para a internet. A internet tem tudo, antes da hora. Saiu a fumacinha preta ou branca lá no Vaticano, eles sabem online. Isso é maravilhoso. E a gente defende a democratização dos meios de comunicação, tão importante quanto a liberdade de expressão. Os mecanismos de reação à injúria, calúnia e difamação estão aí no judiciário com a sua lentidão proverbial e ruim. Mas se a ação da Procuradoria for nesse sentido de inibir ofensa de calúnia, injúria e difamação, e exclusivamente isso, tudo bem, acho que é função constitucional até da Procuradoria. Agora, como o deputado Cajado falou, o limite muito imperceptível. Ter muito cuidado, porque eu acredito que... É tênue, né? Muitas reclamações à Procuradoria para defender deputados derivam
de uma compreensão daquele que não quer receber crítica nenhuma, está incomodado com a crítica. Agora, se tem palavra de deputado, se tem expressão pública daquele parlamentar com algo que é criticável na sociedade, tem que circular. Não dá, aí pode virar censura. A gente tem que ter muito esse cuidado, certamente teremos. Agora, a Câmara dos Deputados também tem seus aspectos positivos. Por que a própria instituição não se encarrega de divulgar esses aspectos positivos? O trabalho das comissões técnicas, onde há deputados que são especialistas em vários temas importantes, como comunicações, saúde, trabalho. E esse trabalho das comissões, eu acho que é um dos lados nobres do parlamento, que devia ser difundido, né? Mas a TV Câmara, a Rádio Câmara e o Jornal da Câmara têm feito isso. Inclusive o próprio site, né, que hoje nós estamos atuando muito na Procuradoria também, divulgando essas nossas ações. Por exemplo, nós tivemos aí com o deputado Antônio Garotinho, do Rio de Janeiro, estado do deputado Chico Alencar, um ganho muito importante. Foram 11 vídeos que a Justiça determinou que fossem retirados, e foram retirados, ofensivos ao deputado Garotinho, na época da campanha. Né? Ele deu um exemplo que, durante um processo eleitoral, ele alugou um avião de uma empresa, e esse avião parece que tinha sido adquirido de um traficante. Mas ele tinha uma empresa com nota fiscal, com tudo. Então, ele, durante a campanha, pela morosidade da justiça, ele não conseguiu provar que ele não tinha nada a ver com isso. E a versão que se passou é que ele estava viajando de avião de traficante para fazer campanha. Quando, na verdade, ele tinha alugado com nota fiscal e tudo. É uma então, ofensa grave. E veja, e ele passou o período eleitoral, ele só foi ter, né, essa reparação quase um ano depois das eleições terem acabado. Então, sofreu um desgaste muito grande, terrível, né? E eu lamento. Então, nós temos que ter. Por isso, nós estamos tentando entrar em contato com a diretoria do Google para mostrar a eles que eles são corresponsáveis. Porque o Google alega que, como o conteúdo não é produzido por eles, ele apenas mantém a rede acessível a todos que têm liberdade para fazer o que desejarem. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que quando existe um conteúdo criminoso, o Google tem que ser corresponsável para não permitir que esses conteúdos criminosos possam circular pela rede. Então, nós estamos aguardando esse contato, acho que será positivo, eles deverão compreender, o corpo jurídico da Procuradoria irá... Agora, isso compromete o próprio sentido da internet, que é esse chamado território livre, né? Sim, mas o território livre... Para que cada um expresse sua opinião dentro, tal como a entender, claro, como a conceber. Dentro das leis. Porque o território livre, se você permitir que se cometa crime sobre essa ética, sobre essa ótica da liberdade plena, tudo bem, nós até aceitamos. Agora, as pessoas vão responder juridicamente por isso. Nós vamos acionar judicialmente, não só para a retirada deles, como também para a indenização ao dano moral que acontecer. É do jogo. Ô, Tarcísio, você falou sobre as coisas positivas do parlamento. Eu devo dizer que, ao longo da minha vida, eu pude fazer um curso superior de História, depois mestrado em Educação, mas eu nunca, e fui professor muito tempo de História do Brasil, eu nunca aprendi tanto sobre o Brasil e o mundo como nos 2 mandatos e meio de deputado federal que já exerci. Universidade, né? Com mestrado. Olha, Universidade. Com mestrado. Muitas vezes o debate em plenário é riquíssimo, mas ninguém percebe. Às vezes é chatíssimo também e medíocre, mas muitas vezes tem a qualidade parlamentar de todo canto do Brasil enorme se manifestando ali. Nas comissões, como você lembrou, uma diversidade de temas. A gente aqui tem que ser especialista em tudo, praticamente. É um aprendizado constante. As audiências públicas, com pessoas da academia, cientistas, líderes populares, com a vivência, né, que ensina mais do que os livros. Os votos, são os relatórios dos projetos. Os relatórios sobre os projetos, com os votos que cada deputado tem que fazer. Uma equipe, aliás, o corpo funcional da Câmara, o corpo técnico é excelente.
Ah, de alto nível. Exatamente. As comissões gerais, que são aqueles grandes temas sobre os quais se faz uma discussão em plenário, com pessoas muito gabaritadas. E essa interlocução com a sociedade que precisa se aprofundar. E um exemplo da qualidade do nosso parlamento são os nossos meios de comunicação aqui. A TV Câmara, onde eu vejo debates sobre temas que não vejo nas TVs comerciais, muito importantes. A Rádio Câmara, da mesma forma, e até a programação musical e cultural dessas emissoras, sem contar os nossos sites e as nossas mídias de internet, são muito boas. Então, eu acho que o parlamento ele tem muito valor. Tem projetos de alto espírito público. Agora, muitas vezes, um gesto errado, e eles acontecem, de um membro, reverbera e põe tudo a perder. Parece que a gente tem uma atração fatal pela agenda negativa aqui. É verdade. E isso tem que ser superado. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado? Não, apenas para acrescentar o que o deputado Chico Alencar falou, é exatamente isso. Às vezes, a mídia dá muito mais atenção a um único fato negativo do que a 10 fatos positivos. E um exemplo claro da produção legislativa nossa é a questão da votação dos royalties de petróleo, que mobilizou o país, mobilizou os prefeitos, mobilizou os governadores, disputa legítima lá que demandou uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal e que deve demandar outras, mas que faz com que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário possam intervir a favor do povo brasileiro e daqueles que consideram as instituições brasileiras sedimentadas e firmes para defender seus interesses. Isso é muito positivo. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, procurador da Câmara, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre o acordo que a Câmara tenta promover com a empresa Google para retirar vídeos e textos ofensivos a deputados na internet. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.